Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Passaremos a estudar a lição sobre a fidelidade hoje. O verso áureo dessa lição diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Salmos 101, verso 6. E agora, então, passamos à primeira pergunta. O que demonstrou Zaqueu no encontro com Jesus? E que advertência nos é dada? Lucas 19, verso 8. Vamos, então, ver o que a Bíblia fala. A Vilma, então, vai ler para nós. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, vemos aí, Zaqueu deu uma demonstração, então, de arrependimento, né? Dizendo, então, que ele faria algo para conservar aquela salvação, aquilo que ele estava recebendo ali, né? E a nota, então, ela vem explicando como aconteceu, então, nesta segunda parte da primeira pergunta. A Vilma vai ler para nós. Se prejudicamos outros por qualquer injusta transação, se nos aproveitamos de alguém em algum negócio ou defraudamos qualquer pessoa, ainda que sob a proteção da lei, devemos confessar nossa injustiça e fazer restituição tanto quanto seja ao nosso alcance. Cumpre-nos restituir não somente ao que tiramos, mas tudo quanto se teria acumulado, ser posto em justo e sábio emprego durante aquele tempo que se achou em nosso poder. Vemos então a importância desse texto, né? Um texto então que é muito claro e chama muito a nossa atenção, né? Então diz que mesmo pela proteção da lei, se nós fizermos algo que defrauda, que rouba alguém, né? Diz que nós devemos devolver, né? Muito importante isso. Então vimos aqui que o que demonstrou Zaqueu? Fidelidade para com Deus. Se em alguma coisa ele tinha defraudado, ele queria restituir, né? Passamos então à segunda pergunta. Como deve ser o cristão perante o mundo? Vemos então que o cristão perante o mundo deve ser então diferente do mundo, né? Está falando aqui que perante o mundo ele tem que ser então uma carta aberta, lida por todos, né? O texto de Pedro, 1 Pedro 2,17, vamos ver o que diz. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Isto. Então, vemos aí o que diz o texto, né? E a nota, então, ela vai nos explicar um pouco sobre essa questão, né? Como devemos se apresentar perante o mundo. O cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de sua vida, a maneira por que o Senhor se conduzira em empreendimentos desse gênero. Em toda transação, deve ele patentear que Deus é o nosso mestre. Santidade ao Senhor deve se achar escrito nos diários e razões, nas escrituras, recibos, letras de câmbio. Os que professam ser seguidores de Cristo e são injustos nos tratos estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e misericordioso. Toda pessoa convertida, como Zaqueu, marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas injustas que lhes assinalaram a vida. Como o chefe dos publicanos,
dará provas de sua sinceridade, fazendo restituição. Então, como deve ser o cristão perante o mundo? Então, um livro aberto, que qualquer um pode saber da sua vida, né? O que ele fez, o que ele deixou de fazer, né? A segunda parte da nota diz: a vinda de Cristo será, por assim dizer, à meia-noite, quando todos estão dormindo. É bom que cada um endireite todas as suas contas antes do pôr do sol. Todos os seus trabalhos devem estar em ordem, corretas todas as transações entre os seus semelhantes. Toda desonestidade e todas as práticas pecaminosas devem ser afastadas para bem longe. O óleo da graça deve estar em nossos vasos e em nossas lâmpadas. Verdadeiramente deplorável será a condição da pessoa que teve uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, que chamou a Cristo de Senhor, Senhor, não tendo, porém, sua imagem e inscrição. Então vemos aí, né, que a pessoa então que não apresenta perante o mundo alguém, vamos dizer assim, que seja correto, vemos aí que será então perdido, por assim dizer, né, porque está dando um falso testemunho do seu mestre. Passamos então agora à terceira pergunta, que diz assim: como deve ser o cristão perante Deus e a igreja? Sabemos que deve ser então fiel, né? Lucas 16, 10 a 12 vai falar então como deve ser. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, a nota, ela vem então agora dando uma claridade maior. Pode ir. Apela Deus a seu povo para que desperte quanto às suas responsabilidades. Um dilúvio de luz é irradiado de sua palavra. E devem ser atendidos os deveres negligenciados. Quando eles forem atendidos, ao dar ao Senhor o que lhes pertence, nos dízimos e ofertas, abrir-lhe-á o caminho para o mundo ouvir a mensagem que o Senhor determina que ouça. Tivesse nosso povo o amor de Deus no coração, estivesse cada membro da igreja imbuído do espírito de sacrifício próprio, e não haveria falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras. Nossos recursos se multiplicariam, abrir-se-iam 1000 portas de utilidades e nós seríamos convidados a entrar. Conselho sobre regime alimentar, mordomia, página 36. Agora nós vamos ler no Testemunho Seleto Mundial 389, nosso Pai Celestial concede dons e solicita parte de volta, a fim de provar se somos dignos de possuir o dom da vida eterna. Então, vemos aí como deve ser o cristão perante Deus e a igreja. Então, como eu disse, fiel, né? Fiel em tudo. Devolvendo então os dízimos, as ofertas, né? E isso então vai fazer com que a igreja tenha fundos e isso então desenvolver o trabalho para todos os outros lugares e até países, né? Passamos à quarta. Porque muitos caem em pobreza? Malaquias 3:9, então vai falar. Então diz aqui, né? Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Então vemos aí que pessoas há então que roubam a Deus. E roubando a Deus, então, aí vem a pobreza, né? Pode acontecer isso.
A notinha, então, vai nos ajudar mais um pouco sobre essa questão. Em Conselho sobre Mordomia, na página 36, diz assim: não se propõe o Senhor a vir a este mundo e derramar ouro e prata para o avanço da sua obra. Supre os homens com recurso para que pelas suas dádivas e ofertas conservem sua obra em avanço. O propósito acima de todos, para o qual devem os dons de Deus ser usados, é a manutenção dos obreiros no campo da seara. E se os homens se tornarem condutos pelos quais possam as bênçãos do céu fluir para os outros, o Senhor conservará suprido tal canal. Não é devolver ao Senhor o que é seu que torna o homem pobre. Reter é que leva à pobreza. Então nós vimos aqui que muito lindo, né? Deus, ele não precisa. Se ele quisesse, né? Mas ele quer testar a humanidade, né? Ele quer testar o nosso coração, a nossa vida. Então, principalmente nos dízimos e nas ofertas, né? A pergunta número 5. Se uma pessoa tem dívidas a pagar, está livre para não devolver os dízimos e as ofertas? Mateus 22, 21. Dizem-lhe eles: dê a César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então vamos usar a nota também para mais informação sobre isto, né? Tem-me dado o Senhor ultimamente testemunhos especiais para transmitir quanto às advertências e promessas por ele feitas por intermédio de Malaquias. Depois de haver eu falado com grande franqueza à igreja de Sydney, na Austrália, e estar colocando meu casaco no vestuário, foi-me feita a pergunta: irmão White, acha que meu pai deve devolver o dízimo? E recentemente teve grande prejuízo e diz que logo que liquidar sua dívida devolverá o dízimo. Perguntei: como considerais nossa obrigação para com Deus, que nos dá a vida e a respiração e todas as bênçãos que desfrutamos? Querereis que nossa vida para com Deus fosse continuamente aumentada? Roubar-lhes-ia a parte que Ele nunca nos deu para usar para qualquer outro propósito que não o de fazer sua obra avançar, manter-lhe o serviço no ministério? Em resposta à vossa pergunta, interrogo o profeta Malaquias: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Como se não houvesse vontade de entender essa questão. Vem a resposta: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sou amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Malaquias 3, 8 e 9. Depois de tal declaração, ousaria eu dizer-vos: não precisais dar o dízimo enquanto estiverdes devendo? Quer que eu vos diga que certamente deveis pagar tudo o que deveis a qualquer homem, embora roubais a Deus para fazê-lo? Então vemos como a Ellen White então esclarece essa questão, né? O dízimo então é coisa importantíssima e deve ser tirado, vamos dizer, o primeiro, né? E aqui então a pergunta foi feita para ela: se deve pagar quando tem dívida? Sim, deve pagar. Diz que Deus é maior que o ser humano. Então, nós podemos ficar devendo, não podemos ficar devendo a um ser humano e podemos ficar devendo a Deus? Não, jamais, né?
Então nós temos que quitar a nossa vida e os nossos dízimos, as nossas ofertas, primeiro para com Deus, a nossa dívida, primeiro para com Deus, depois ao ser humano. Sexta pergunta: qual é a verdadeira razão de alguns não cooperarem, alegando suas dívidas? 1 Timóteo 6, verso 10. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, qual é a verdadeira razão que diz aqui? A cobiça, né? O amor ao dinheiro. Vi que alguns se têm negado a ajudar a causa de Deus por terem dívidas. Tivessem eles examinado cuidadosamente o coração e teriam descoberto que a verdadeira razão de não levarem a Deus oferta voluntária era o egoísmo. Alguns sempre continuarão devendo. Devido à sua cobiça, a mão prosperadora do Senhor não estará com eles para lhes abençoar os empreendimentos. Amam mais a este mundo do que a verdade. Não estão sendo habilitados e preparados para o reino de Deus. Então, qual que é a verdadeira razão de alguns não cooperarem alegando suas dívidas? Não tem razão, né? Não tem razão, porque a pessoa que ele não quita suas dívidas, ele vai ficar em dívida para com Deus, né? E Deus fala que não pode derramar as suas bênçãos sobre essa pessoa. É muito pesado. A sétima pergunta: a quem pertence os dízimos e as ofertas alçadas? Sabemos que tudo então pertence a Deus, né? Vamos então ao texto, né? Levíticos 27, do 30 ao 33. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. A nota, então, nos esclarece um pouco mais. Diz assim: algumas pessoas têm por muito tempo negligenciado tratar honestamente com o seu Criador. Deixando de separar o dízimo semanalmente, permitem que este se acumule até alcançar uma grande quantia. E agora relutam muito em endireitar a questão. Conservam esse dízimo atrasado, usando-o como se fosse deles. Mas é a propriedade de Deus que tem eles recusado pôr no seu tesouro. Então nós vemos aqui a quem pertence os dízimos e as ofertas atrasadas. A quem? Se eu paro de pagar um bom tempo, o que eu vou fazer agora? É difícil, né? Então aqui fala que deve-se fazer um montante, né? E colocar a quinta parte de juros em cima desse dinheiro. Passamos à pergunta número 8. De que maneira deve-se agir quando os dízimos e as ofertas estão bastante atrasados? Ao ser apresentado o pecado de roubar a Deus, recebeu o povo mais clara visão do seu dever e privilégio nessa questão. Disse um irmão que durante 2 anos não devolvera o dízimo e estava em desespero. Mas ao confessar o seu pecado, começou a ter esperança. Que farei? Perguntou ele. Disse-lhe eu: dê um vale ao tesoureiro da igreja e isso resolverá o assunto. Ele pensou ser esse um pedido tanto estranho, mas se assentou e começou a escrever: pelo valor recebido, prometo pagar.
Olhou para cima como se quisesse dizer: é essa a devida forma para escrever um vale para o Senhor? Sim, continuou, pelo valor recebido, não estou eu recebendo as bênçãos de Deus dia após dia? Não me tem os anjos guardado? Não me tem o Senhor abençoado com todas as bênçãos espirituais e materiais? Pelo valor recebido, prometo dar a importância de $571,50 ao tesouro da igreja. Depois de fazer sua parte, tudo o que podia era novamente um homem feliz. Dentro de poucos dias, resgatou o vale e devolveu o dízimo à tesouraria. Deu também uma oferta de Natal de $125. Outro irmão deu um vale de $1.000, esperando resgatá-lo dentro de algumas semanas, e outro deu um vale de $300. Então, não há dívida que não se possa pagar. Se a gente fizer um acerto com Deus, então, e fizer um vale, a gente vai cada mês, né, quitando aquela dívida, né? Para que nós não ficamos usando o dinheiro de Deus achando que é nosso. Às vezes nós ficamos anos sem pagar o dízimo e achamos que não estamos em falta. E às vezes até compramos um bem com aquele dinheiro. Só que aquele bem era o dinheiro do dízimo, né? Então, é muito bem explicada essa nota. Oxalá que nós possamos sempre pôr em primeiro lugar Deus, né? E não os nossos gostos em primeiro lugar, né? Passamos à pergunta 9. Depois de devolvermos os dízimos e as ofertas, a quem pertence o restante? Como devemos gastar esse talento? Isaías 55, verso 2. Então, alguém que paga o dízimo e a oferta, então ele diz: o que sobrou é meu, posso fazer o que eu quiser. Então, vamos ver o que fala a Bíblia e o testemunho. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então vemos aí que em muitos casos diz que o dinheiro é gastado naquilo que não é pão, né? Então deve ser feito, então, vamos dizer, algo correto, coerente, gastar naquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Sim, então aqui em Parábolas de Jesus, na página 351, vai nos explicar melhor como fazer, né? O dinheiro não nos foi dado para honrarmos e glorificarmos a nós mesmos. Como mordomos fiéis, devemos usá-lo para a honra e glória de Deus. Alguns pensam que apenas parte dos seus meios é do Senhor. Ao porem de parte uma cota para fins religiosos e caritativos, consideram o restante como sua propriedade, que podem usar como julgam conveniente. Erram nisto, porém. Tudo quanto possuímos é do Senhor, e lhe somos responsáveis pelo uso que fazemos. No uso de cada centavo deve ser visto se amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, aqui fala, né? Depois de devolvermos o nosso dízimo, podemos fazer o que queremos com o nosso restante. Esse é meu, eu uso no que eu quiser, né? Não. Esse nós temos que usar também naquilo que é pão, naquilo que é benéfico para nós, para o nosso próximo. Passamos então à pergunta 10ª. Em que atividade aparece naturalmente a fidelidade do cristão? 1 Coríntios 3, verso 9. Então vamos ler aqui, né?
porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então vemos aí que faz a pergunta, né? Cooperadores de Deus, lavoura de Deus, então está falando de quem? Daqueles que faz parte do reino de Deus ou que são missionários, né? Logo aqui no começo a nota então vai nos explicar. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Cada um de nós pode fazer alguma coisa, se tão somente assumir a posição que Deus quer que assumamos. Tudo o que fizerdes para iluminar os outros vos leva mais perto do céu e vos põe em harmonia com ele. Se vós assentardes e olhardes para vós mesmos, dizendo: eu mal posso sustentar a minha família, jamais poderei fazer alguma coisa. Mas se disserdes: farei algo em favor da verdade, vê-la-ei avançar, farei o que puder. Deus abrirá o caminho para que possais fazer alguma coisa. Deveis fazer investimentos na causa da verdade de tal modo que sintais que sois dela uma parte. Conselho sobre mordomia, página 304. Muitos há à espera de que alguém se lhes dirija pessoalmente, na própria família, na vizinhança, na cidade em que residimos, há trabalho para fazermos como missionários de Cristo. Se somos cristãos, essa obra será nosso deleite. Mal está uma pessoa convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros que precioso amigo encontrou em Jesus. Então nós vemos aqui em que atividade aparece naturalmente a fidelidade no cristão. Então vemos aí na fidelidade então de ser missionário, né? De quando compreende a verdade, ter o desejo de levar o outro, né? Muito bem. Passamos à 11ª e última. Cite alguns requisitos na santificação do sábado. Então, são muitos requisitos, né? E a nota, então, vai aqui nos aclarar alguns deles. Então, nós vemos em Testemunho Seleto Mundial, na página 18, o sábado é um elo de ouro que nos une a Deus. E na página 22 do mesmo livro, na sexta-feira, deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tenhamos o cuidado de pôr toda a roupa em ordem, deixar cozido o que tiver que cozer, escovar os sapatos. É possível deixar tudo preparado. Caso se tome isso como regra, o sábado não deve ser empregado em consertar roupas, cozer alimento, nem em divertimentos ou qualquer outras ocupações mundanas. Nesse dia, todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. E antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. Não devemos perder as preciosas horas do sábado acordando tarde. No sábado, não devemos aumentar a quantidade de alimentos ou preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição do sábado deve ser mais simples e devemos comer menos, a fim de ter o espírito claro e em condições de compreender os temas espirituais. Temo que muitas vezes empreendamos viagens que bem poderiam ser evitadas nesse dia. Então nós vemos aqui que a santificação do sábado já está falando, é um dia santo. Então como que deve ser, né? Então a nossa roupa pronta, o nosso alimento pronto,
o carro abastecido se for por uma urgência que não deu para ir no dia anterior. Aconteceu um problema justamente no sábado, né? E antes do pôr do sol, devemos estar reunidos. Tem um outro texto que fala que meia hora antes já deve estar a família reunida, cantando e louvando a Deus, antes do pôr do sol. Se você quer falar mais. E vemos então que também diz que neste dia não deve aumentar a quantia de alimento, né? Deve ser mais simples e diz que comer até menos para que tenha melhor compreensão das verdades que vai ser ouvidas, né? Assim chegamos ao final desta lição. Pedimos a Deus então que possa abrir a mente e o coração de cada um para as verdades bíblicas que Ele tem para nós. Amém. E oxalá que possamos então ser fiéis naquilo que nós aprendemos e que Deus tem deixado para cada um de nós. É o meu sincero desejo, a minha oração por mim e por todos vós. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.